Melhorar a liderança no setor público é um daqueles assuntos que, sabe, faz toda a diferença para um serviço que realmente funciona para todo mundo. Mas a grande questão é como a gente garante que as pessoas certas estão lá, no comando. Bom, vamos explorar uma abordagem que tenta resolver exatamente isso. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Não se trata só de preencher uma vaga, mas sim de encontrar profissionais que tenham as competências certas para de fato transformar a gestão e entregar resultados que a gente possa ver e sentir no dia a dia. E olha, essa busca por uma governança mais eficaz não começou ontem, não. Para a gente entender a solução que está na mesa hoje, a gente precisa dar uma olhadinha no passado, na evolução da administração pública aqui no Brasil. Foi uma jornada e tanto, com modelos bem diferentes. Tudo começou lá atrás, no patrimonialismo, uma época em que o público e o privado se misturavam de um jeito que hoje a gente nem imagina. Os cargos eram quase como uma propriedade pessoal. Para tentar consertar isso, lá nos anos 30, veio o modelo burocrático. Focaram em regras, em impessoalidade. Só que a rigidez era tanta que acabou engessando as coisas. E isso levou a uma nova virada de chave, nos anos 90. O modelo gerencial, que finalmente colocou a eficiência e os resultados no centro de tudo. A mudança de mentalidade aqui foi da água para o vinho. A gente deixou para trás um sistema que ou era baseado em favor ou num excesso de formalidade para abraçar uma visão que valoriza o resultado e, o mais importante, que enxerga o cidadão como verdadeiro cliente do serviço público. O problema é que mesmo com toda essa evolução, algumas manias antigas, sabe, elas continuam por aí. As indicações por favoritismo, a burocracia que só atrapalha, tudo isso ainda é uma realidade. E é justamente essa brecha que pede uma solução mais robusta e atual. É exatamente nesse cenário que entra a gestão por competências. Uma filosofia que foi pensada para bater de frente com esses desafios e profissionalizar de vez a liderança no setor público. Tá, mas o que é exatamente essa tal de competência? Pensa nela como uma receita de sucesso. É a mistura do que uma pessoa sabe, que é o conhecimento, o que ela sabe fazer com isso, que é a habilidade, e como ela se comporta enquanto faz, que é a atitude. Juntando esses três ingredientes, o resultado é um desempenho de alto nível. A palavra-chave aqui é capacidade de entrega. Essa citação reforça uma ideia super importante. Não adianta só ter o diploma ou conhecimento. A competência de verdade está em conseguir transformar todo esse saber em resultados que agregam valor tanto para a instituição quanto para o próprio profissional. E para a gente conseguir dissecar essa ideia na prática, existe uma ferramenta, um framework bem simples e poderoso, que se baseia em 3 pilares. Eles formam a sigla CHA. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada em como cada um desses bloquinhos se encaixa para formar um profissional de alta performance. Começando pelo C, de conhecimento. Esse é o saber teórico. É a faculdade, a especialização, os cursos que a pessoa fez. É toda aquela base técnica que a gente acumula ao longo da vida, sabe? Depois vem o H, de habilidade. Esse é o saber fazer. É a ponte que conecta a teoria com o mundo real. A habilidade é pegar aquele conhecimento e usar para resolver um problema prático. É o famoso know-how, a manha de fazer as coisas. E para fechar esse trio, a gente tem o A, de atitude. Esse é o querer fazer. É aqui que entra o comportamento, a proatividade, a vontade de colaborar. São as famosas soft skills que dão a partida no motor, que ativam todo o conhecimento e a habilidade. Muitas vezes é o que faz a maior diferença. Ok, a teoria do CHA é bem clara, né? Mas como é que essa filosofia se transforma em ação de verdade lá no ambiente complexo do setor público? Para ilustrar isso, vamos analisar um exemplo real, um caso que deu muito certo. O programa Transforma Minas, implementado lá pelo governo de Minas Gerais. A missão deles era bem ousada, quebrar aquela tradição de indicações políticas e profissionalizar o alto escalão do governo. A ideia era garantir que os líderes fossem escolhidos só pela sua capacidade técnica e de gestão, pelo mérito mesmo. Então, como é que esse programa funcionou na prática? Vamos dar uma espiada na estrutura dele. O programa todo se apoia em 3 pilares estratégicos. Primeiro, atração e seleção, para encontrar os melhores talentos. Segundo, desenvolvimento e performance, para aprimorar esses talentos. E terceiro, engajamento, para garantir que todo mundo estivesse alinhado com os objetivos do governo. O processo seletivo era super rigoroso, e não por acaso. Tinha várias etapas. Começava com uma análise de currículo para validar a base técnica,
Depois passava por testes para mapear o perfil e a motivação da pessoa e, por fim, uma entrevista focada em ver as competências em ação, na prática. E cada teste tinha um porquê. O de aderência servia para ver se a pessoa combinava com a cultura do lugar. O de perfil desenhava os traços de comportamento. E o de motivação investigava o que movia aquela pessoa, se ela tinha sinergia com o serviço público. Juntando tudo isso, eles tinham um retrato completo do profissional, muito além do que está escrito no papel. E o trabalho não acabava com a contratação, não. Cada líder que entrava tinha que criar um plano de entregas com metas bem claras. E o desempenho era acompanhado de perto com ferramentas como a matriz 9Box. É um método que basicamente cruza o desempenho atual com o potencial futuro do líder, o que permite uma gestão de talentos muito mais inteligente e estratégica. O impacto disso é bem concreto. Dá uma olhada nesse número, 108. Em uma das primeiras turmas, o programa formou 108 líderes para as superintendências regionais de ensino. Isso significa espalhar essa nova cultura de gestão, baseada em mérito, pelo estado inteiro. No fim das contas, o que se cria é um ciclo virtuoso. O programa atrai gente boa, desenvolve essas pessoas e foca em resultado. E isso, por sua vez, torna o governo um lugar mais atraente para novos talentos. É um jeito de elevar o padrão da gestão pública de uma forma que se sustenta a longo prazo. Essa experiência lá de Minas Gerais deixa uma pergunta no ar, né? Se a gestão baseada em mérito e competência funciona lá, o que impede que um modelo como esse se torne o padrão para modernizar o serviço público no Brasil inteiro? É algo para a gente pensar.